livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Capítulo de número 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Deixa eu tentar ajeitar uma coisinha aqui com os nossos queridos irmãos que estão servindo lá na técnica. E se você consegue dar um pouquinho mais de corpo? Eu não sei se o microfone do John, a quem eu já quero... Cadê? Estava aqui, está por aí. Saudades, é que é bom estar revendo ele. Estava com uma equalizaçãozinha bem diferente. Eu não sei se é o microfone, se for dele, a gente toma dele agora, emprestado, né? Mas se for a equalização, eu até pego dele. O dele estava com bem mais corpo, assim, tava... É que eu já não tenho muita voz de pregador, entendeu, irmão? Aí, será que a gente consegue reproduzir aquela cena lá do microfone que estava com o John? Mas já está melhor, né? Melhor. O irmão que falou que tá bom. Ele falou que tá bom, tá ótimo. Um sujeito distinto desse falou que tá bom. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Está escrito: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que fazer. Quantos dizem amém? Muito bom. Amados irmãos, eu tenho vivido uma relação de paixão, assim, em particular, nos últimos meses, talvez aí último 1 ou 2 anos, com o livro dos Atos dos Apóstolos, onde Deus tem, por sua misericórdia, me ajudado a entender algumas coisas que foram tão importantes para o lançamento das bases da igreja que nós conhecemos hoje, que vivemos, que somos pertencentes que somos a igreja do Senhor Jesus. E o capítulo 10, ele é muito marcante e muito importante, porque ele crava um momento da história da igreja, aonde uma promessa do Senhor e uma agenda do Senhor começou a ser efetivamente implementada. Eu estou falando a respeito da promessa do avivamento para os povos estrangeiros. Isso estava prometido desde o Antigo Testamento, desde o profeta Joel. Israel parecia fingir que não estava entendendo, mas Deus já vinha deixando claro que o que ele tinha para fazer não estava circunscrito a Israel, mas que era um avivamento de proporções globais. Então Jesus veio reforçando ainda mais isso e deixando isso ainda mais claro, com alguns sinais, movimentações calculadas muito habilmente, para não gerar, digamos assim, um escândalo maior ainda do que já gerava nas mentes muito pequenas ainda. Mas Jesus foi costurando isso, foi expondo isso, foi permitindo que os discípulos e mais quem quisesse ver, pudesse ver que o comprometimento dele não era um comprometimento de natureza apenas
circunscrita a Israel, nem tampouco ligada apenas aos filhos de Abraão. Mas como uma coisa desse tamanho, salvação e avivamento em dimensão global, poderia entrar na cabeça de um povo que se viu privilegiado durante toda a sua própria história e que cresceu compreendendo que Deus, as Escrituras e o Messias tinham uma relação direta e restrita a eles. Aí, se você acha que era difícil para essas pessoas, se você concorda comigo, que era difícil para essas pessoas entenderem isso, imagina para os menos cultos, para os mais cabeças duras, como o nosso querido irmão Pedro, que deu demonstrações algumas vezes de como a sua limitação cultural, intelectual, o impedia de compreender a natureza de algumas coisas que Jesus propunha, coisas que Jesus falava, a ponto de ter que ser repreendido duramente pelo Senhor algumas vezes, por se manifestar de uma maneira totalmente incondizente com aquilo que deveria. Só para dar um exemplo, Jesus está falando sobre a sua necessidade de ser entregue, de morrer nas mãos dos sacerdotes em Jerusalém, e Jesus disse: Senhor, tu não tens pena de ti mesmo? E Jesus tem que dizer: para trás de mim, Satanás, tu estás me servindo de escândalo. Então o capítulo 10 é um capítulo marcante, importante, porque esse desenho, quem está comigo, diga amém. Esse desenho que veio se mostrando durante os séculos, e que durante o ministério de Jesus ele ganha mais robustez, um contorno mais firme, a respeito da salvação e do avivamento em dimensões globais, e não apenas para Israel. No capítulo 10, isso de Atos ganha uma forma mais forte e ganha uma presença mais contundente. Por quê? Porque o capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos registra o primeiro homem não judeu a receber o batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus desceu, sim ou não? Encheu 120 crentes, sim ou não? Todos eles judeus. Todos eles judeus. Estamos no capítulo 2. Vai demorar 8 capítulos até que o Espírito Santo, pela primeira vez, encha alguém que não tem o sangue de Abraão correndo nas veias. Vão demorar 8 capítulos, alguns meses ou anos, até que o Espírito Santo encha pela primeira vez uma família que não tem o sangue de Abraão correndo nas veias. E por que isso é importante? Porque aquele era o início de algo que tocaria a mim e a você. Aquele era o início de algo que tocaria a minha casa e a sua casa. Bendita a casa de Cornélio, a primeira de tantas outras, inclusive a minha e a sua, a receberem a visitação da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então nós estamos falando sobre a primeira pessoa e a primeira família de não-judeus a receberem o batismo com o Espírito Santo. É o cumprimento de uma agenda global de avivamento e de salvação, como eu disse, esboçada, desenhada, predita, profetizada desde os séculos anteriores, desde a antiga aliança, pela boca dos profetas como Joel. Aleluia. Ia dizer que depois derramarei do meu espírito sobre a carne dos judeus? Não, toda a carne. Toda a carne. Agora, a questão é que no centro de tudo isso, não, centro é uma palavra muito forte, no centro só Jesus, mas numa posição bastante relevante para com todo esse projeto, figura uma pessoa. Quem é? Pedro. E por quê? Porque um dia, que aparentemente parecia um dia comum, mas era um dia decisivo para a história da igreja e para a história da vida do próprio Pedro e de todo o colégio apostólico, Jesus lançou uma pergunta. E a pergunta foi essa: quem as pessoas por aí estão dizendo que eu sou? Aí começaram a responder: bom,
Uns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Jesus pegou, ok. Pegou a pergunta e jogou no colo deles. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Talvez tenha havido um silêncio por alguns poucos segundos, até que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou e disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso. Agora eu, senão meu Pai que está nos céus. E agora eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga comigo bem forte: compromisso. Não, qual a parte do bem forte você não entendeu? Diga de novo: compromisso firmado. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu já sei disso, quem já sabe diz amém. Por que a gente parece que esquece disso de vez em quando? Compromisso firmado entre Jesus e o apóstolo Pedro. Eleição a respeito de liderança. Apontamento a respeito de liderança. A partir daquele momento, Pedro não podia imaginar, os outros também não, mas o que Jesus estava dizendo era o seguinte: toda a agenda da igreja primitiva vai ter que passar por você. Estou te colocando numa posição onde tudo que eu estou planejando há séculos precisará passar por você, porque eu estou escolhendo você para estar numa posição de proeminência dentro da igreja. Exatamente por isso que quando nós olhamos para o capítulo 10, nós vemos que quando o anjo de Deus visita a casa de Cornélio, o anjo de Deus diz para Cornélio: manda chamar Pedro. Manda chamar Pedro. Naquele dia, a mensagem ampliada, destrinchada, era Deus dizendo assim: mande chamar Pedro, porque eu não cumpro a minha agenda sem ele. Mande chamar Pedro, porque eu fiz um compromisso com ele e vou cumprir. Mande chamar Pedro, porque o que eu vou fazer não depende dele, mas passa por ele. Eu tenho uma palavra para entregar na noite desse dia. Oh, eu seria louco de chegar aqui dizendo que um Deus infinito, poderoso, precisaria necessariamente de nós para qualquer coisa, mas eu vim dizer que por uma razão que está muito além da necessidade, mas está com o compromisso, a aliança, o amor e a misericórdia, o que Deus está para fazer passará por você e pela sua casa. E se alguém acredita nisso, diga graças a Deus, por favor. Aleluia. Então, aí algumas coisas vão começar, algumas perguntas vão começar a aparecer. Perguntas do tipo: como uma pessoa com tamanhas limitações intelectuais, como uma pessoa com tamanho estreitamento cultural na sua mente, como uma pessoa que cresceu dentro de um círculo, dentro de um cinturão de compreensão pequena a respeito de tantas coisas, estaria pronto agora para encabeçar um projeto de avivamento de natureza global? Isso era muito para Pedro. Não seria muito, por exemplo, para Paulo. Paulo discorria sobre missão transcultural quando ninguém tinha escrito sobre isso. Ele foi no Areópago e transitou entre os gregos com muita naturalidade, armando inclusive uma estratégia inteligentíssima para anunciar a pessoa de Jesus no meio de uma pluralidade de deuses pagãos. Paulo não teria absolutamente dificuldade nenhuma, porque dominava as 3 línguas principais faladas na época. Não teria dificuldade nenhuma, porque tinha um passaporte romano que lhe dava autoridade para entrar e sair no mundo inteiro conhecido da época. Sua cultura, sua intelectualidade davam a ele um pensamento de dimensões globais, uma cabeça globalizada. Mas o Senhor Jesus tinha olhado para um homem e tinha dito para ele: é você. E aí não importa se vão aparecer pessoas melhores, não importa se vai aparecer gente mais inteligente, não importa se vai aparecer gente mais preparada, vai prevalecer aquilo que ele um dia disse. Se ele um dia disse,
vai ser você. Então o que ele tiver que fazer para aprontar você, melhorar você, levantar você, restaurar você, ajustar você, corrigir você, ensinar você, ele vai fazer. A única pessoa que pode atrapalhar isso é você mesmo. Mas se você quiser, eu vim aqui de Deus dizer que todas as promessas, inclusive as mais absurdas, elas vão se cumprir para a glória de Deus. Quando a gente pensa, por exemplo, dentro de um contexto corporativo, por exemplo, uma empresa que tem suas atuações apenas no Brasil, mas que de repente quer começar a exportar. Aí chama um dos seus diretores e diz o dono da empresa: vamos começar um projeto de exportação. Agora a nossa empresa é uma empresa que vai para além do mapa do Brasil. Aí esse diretor chega e diz assim: pois eu não concordo. Eu acho que a gente deveria vender, comprar e negociar só dentro do Brasil. Ah, então você não quer a expansão da empresa? Não quero. Então, Deus te abençoe. Passa no departamento pessoal, faz suas contas e eu coloco outro no seu lugar. Num pensamento corporativo, seria muito fácil, simplesmente para um dono de uma empresa, substituir alguém que não estivesse em concordância com a dimensão do seu projeto. Só que o reino de Deus, definitivamente você já sabe, não tem nada a ver com o mundo corporativo. Aqui, quando alguém simplesmente não consegue compreender a natureza do que Deus está por fazer, em vez de Deus descartá-lo, substituí-lo, mandá-lo passar na secretaria da igreja e dar baixa no seu cadastro, Deus prefere quebrar o vaso. Deus prefere erguê-lo de novo, ainda que seja do pó. Deus prefere aprimorá-lo, corrigi-lo. Deus prefere se usar de meios, formas e maneiras para que aquilo que está desajustado seja ajustado, as pontas soltas sejam colocadas no lugar, e esta pessoa viva a plenitude daquilo que Deus um dia disse para ela. Se no capítulo 10, Deus vai começar a ampliar o projeto de avivamento e salvação através da casa de Cornélio, é no capítulo 10 que Pedro vai ter que entrar em cena. É no capítulo 10 que ele vai ter que começar a entender o que Deus vai fazer e o tamanho do que Deus está para fazer. Agora, preste muita atenção, porque se eu virar uma página da Bíblia para trás, eu vou ver que Pedro vinha numa pegada, vou usar essa palavra, extraordinária. Eu vou lhe dar alguns poucos exemplos. Pedro passou por um homem entrevado, não andava, e olha para ele e diz assim: ô Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. O cabra levantou e começou a andar. Mas você deve estar vendo isso acontecer toda hora, né? Não deu um glória a Deus? Quem está me ouvindo aí? Vamos lá. Pedro passou por um homem que não andava e falou para ele: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ele levantou e começou a andar. Aí uma irmã da igreja, uma irmã crente, morreu. Aí o pessoal começou a preparar para o enterro. Alguém chegou e falou assim: não enterra não. Enterra não. Nosso irmão Pedro está aí perto da cidade. Enterra não. Botaram a irmã Dorcas no pavimento superior, mandaram chamar o Pedro. Quando o Pedro chegou, foi lá em cima, a mulher que estava morta ressuscitou dentre os mortos. Quando é que você olharia para uma pessoa na execução do seu ministério, operando em tamanhos dons e sinais, quando é que você diria que ela precisa de algum tipo de ajuste? Nunca. Você olha para as mãos de Pedro e as mãos de Pedro trabalham com habilidade. Você olha para os pés correm com celeridade. O que você tem para dizer contra um obreiro desse? O que você fala contra uma pessoa como essa, que opera com tanta velocidade, com tantos sinais, com tantas maravilhas? Mas eu vou lhe antecipar uma notícia. No momento, Pedro está levantando uma mulher morta. No momento, Pedro está tirando um homem da deficiência física para começar a andar. Num momento, seu ministério está dando frutos poderosos. Num outro momento, ele está sentado numa escolinha do Espírito Santo para aprender lições básicas. E a pergunta é: quando que alguém pensaria que uma pessoa com tamanha habilidade e poder
necessitaria aprender lições fundamentais sobre o Evangelho e a fé. Pois foi isso que aconteceu na vida de Pedro no dia que o Senhor o colocou para passar uma curta temporada na casa de um homem que era xará dele, Simão, e que tinha uma profissão, curtidor de couro. Eu quero que você entenda que a casa de Simão, curtidor de couro, para Pedro foi uma escola, um aprendizado. Mas eu não estou falando para você sobre um seminário regular. Não estou falando para você sobre o carisma. Não estou falando sobre escolas que têm nome de escolas. Não estou falando sobre seminários que são regulados como seminários, registrados como seminários. Estou falando sobre escolas secretas de Deus. Estou falando sobre centros de treinamento e de aprendizado que não se anunciam como tal, não tem fachada de tal, mas são. Estou falando sobre formas e maneiras que Deus tem de nos ensinar, sem que a gente nem perceba que está sentado no banco da escola. Porque existe uma coisa é você, novo na fé, ou você que já tem até uma caminhada na fé, mas está querendo aprender mais, se matricular no carisma. Outra coisa é um apóstolo a quem Jesus disse: sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Você acha que ele vai querer entrar num lugar com uma placa escrito Escolinha do Espírito Santo? Quando Deus começa a ver que a gente está duro demais para aceitar a matrícula, Ele faz a gente se matricular sem nem saber que se matriculou. Tem uma palavra de Deus para entregar aqui essa noite. Aleluia. Existem pessoas que estão num lugar de treinamento, numa escola de aperfeiçoamento e nem perceberam. São pequenas conversas, pessoas que encontramos, gente que entra na nossa casa, pessoas que nós entramos nas casas delas. São fases da vida, são desertos que passamos, que não tem nome de escola, não tem fachada de escola, mas nem por isso deixam de ser. Deus tem suas maneiras de aperfeiçoar aqueles com quem Ele tem poderosas promessas. Aleluia. Mas por que eu estou defendendo aqui essa noite junto a você? Que o fato de Pedro estar dentro da casa de Simão, curtidor de couro, foi para Pedro uma escola. Porque aquele dia a dia, as visões normais, aquilo que Pedro observava na dinâmica daquela casa, que também funcionava como um negócio, foi para Pedro uma escola do Espírito Santo. Porque o que se faz na casa de um curtidor de couro, senão curtir o couro? E o que é curtir o couro? Prepará-lo. O que é curtir o couro? Quebrar sua resistência. O que é curtir o couro? Dar a ele a condição de deixar de ser apenas algo rígido para ser algo utilizável. A escola que o Espírito Santo matriculou Pedro era a escola perfeita para ele, porque era exatamente isso que Deus precisava fazer: quebrar a rigidez. Era exatamente isso que Deus precisava fazer: trabalhar nas fibras do caráter, das emoções e da vida de Pedro como crente e obreiro, para que ele entendesse que não bastava levantar mortos num dia, nem aleijados no outro, mas desprezar aqueles a quem Cristo amava e aceitava dentro da igreja. Em circunstâncias naturais, olhe para mim, Pedro jamais, eu disse, jamais teria entrado na casa de Cornélio. Em circunstâncias naturais, Pedro jamais teria ido na casa de um estrangeiro para ministrar o batismo no Espírito Santo. Em circunstâncias naturais, você jamais teria ido aonde você andou indo ultimamente. Em circunstâncias naturais, você jamais teria aceitado quem você aceitou ultimamente, teria apertado a mão de quem você apertou, teria perdoado quem você perdoou. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque Deus está trabalhando em você na quebra de algumas resistências que estavam atrapalhando você chegar no nível daquilo que Ele desejava. Mas eu vim de Deus aqui liberar uma palavra: Ele não vai te perder para a dureza do teu coração, Ele vai te quebrar, mas vai te usar na dimensão daquilo que Ele prometeu. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a minha cadência, tá bom? Sei que o pessoal deve estar trabalhando para a gente tentar ajustar alguma coisinha aí, então eu vou diminuir um pouquinho aqui a minha cadência, para a gente poder compreender a mensagem. Eu vou tentar aqui
Ser menos pentecostal um pouco, para favorecer vocês de continuar ouvindo. Preste atenção. Quando Pedro entra na casa de Simão, curtidor de couro, algumas coisas já começam a acontecer instantaneamente. Eu disse instantanear? Porque em circunstâncias naturais, se fosse aquele Pedro lá do início, se ele já não estivesse sendo quebrado, preparado, transformado, se ele já não estivesse melhor aqui do que já fora antes, nem entrar nessa casa ele entrava. Estar debaixo do mesmo teto que um curtidor de couro? Nunca. Comer da comida que ele serve? Jamais. Beber da água que ele bebe? Nunca. Por quê? Porque na ortodoxia dos judeus, o curtidor de couro era um tipo de profissional rejeitado pela sociedade mais ortodoxa. Pelos rituais constantes de purificação que o curtidor de couro precisava se envolver, devido à sua profissão, que consistia em algo que ia completamente contra fundamentos básicos da lei de Moisés. Estou falando sobre manipulação de animais mortos. Então, para o curtidor de couro fazer isso, para ele ser essa pessoa e desenvolver esse papel, ele precisava se submeter a um rigor e uma disciplina recorrentes de purificação, para poder trabalhar no que trabalha. Colocar a mão em peles de animais. Então eu quero que você entenda uma coisa. Pedro já melhorou. Olha para o seu vizinho e diga: você já melhorou. Convenhamos, se fosse em outros tempos, você já estava agoniado essa hora com meus gritos. Convenhamos, se fosse em outros tempos, você já tinha criticado meia dúzia das canções que cantou. Se fosse em outro tempo, teu rigor, tua religiosidade, tua rigidez já não te permitiriam nem mais estar nessa reunião. Você tinha catado tua mochila e ido embora. Você está melhorando, e a notícia é: vai melhorar ainda mais. Pastor, por que não servia para Pedro apenas o poder para levantar os mortos? Apenas o poder para levantar os aleijados? Porque de alguém como Pedro, com a incumbência de Pedro, Deus esperava mais do que sinais, mais do que poder para efetuar maravilhas. Deus esperava alinhamento de coração. Isso não é sobre mãos nem sobre pés, isso é sobre coração. Você não está na escola que você está, e eu não estou na escola que eu estou. Não é por causa de mãos nem de pés, é por causa de coração. Você é bom com as mãos, é rápido com os pés, mas está agarrado com o coração. E Deus me trouxe para dizer: eu não quero só que você faça a minha obra com as mãos, que você corra com os pés. Quero que você sinta como eu sinto. Quero que você aceite quem eu aceito. Quero que você perdoe quem eu perdoo. Quero que você não ouse pensar que é mais santo do que eu para rejeitar quem eu recebo. É isso que Deus vai trabalhar em Pedro na casa de Simão, curtidor de couro. É isso, é sobre resistência. A vida e o dia a dia de Pedro basicamente são o seguinte: é olhar Simão pegando as peles dos animais, pendurando nos varais para poder secar, e depois manipulando-as e utilizando um elemento chave. Eu disse um elemento que era comumente utilizado em todo o curtume para poder quebrar as fibras mais rígidas das peles dos animais e torná-las mais maleáveis para poderem ser fabricadas as peças, como o cinto, como as bolsas, como as sandálias. Um elemento clássico na Bíblia, presente desde o Antigo Testamento, presente no Novo Testamento, um símbolo legítimo do Espírito Santo. O que você está falando, pastor? Óleo. É o azeite que era utilizado pelo curtidor e passado sobre a pele rígida do animal para quebrar as fibras mais duras e torná-lo maleável. Eu tenho uma notícia para te dar: essa receita não mudou. Não mudou não. A gente ficou mais moderno como igreja, tem telão, iluminação, bacana,
bacana, coisa muito legal, mas tem algumas coisas que não mudaram nunca e nunca vão mudar. Para quebrar resistência ainda se usa o óleo santo da unção. Pega a mão da pessoa que está do teu lado, acorda ela agora e diga: a igreja de Jesus ainda trabalha com óleo para quebrar resistência. Pastor, mas ele é duro demais, mas a unção vai quebrar ele. Pastor, mas ela é rígida demais, mas a unção vai quebrar ela. Eu não sei qual é o nível de rigidez de alguém que está me ouvindo aqui agora. Eu não sei qual é o nível de rigidez de alguém que ficou na sua casa, por quem você já até perdeu quase a esperança. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: minha unção vai quebrar ele. Ajuda essa tua irmã, esse teu irmão a voltar a crer. Aponta o dedinho e diga: a unção de Deus vai quebrar aquela pessoa dura. A unção de Deus vai quebrar a resistência. A unção de Deus vai quebrar e desatar os nós. A unção de Deus vai fazer aquilo que a nossa retórica não faz. A unção de Deus vai fazer aquilo que as suas longas conversas com o seu filho não faz. A unção de Deus vai fazer o que o psicólogo não fez, o psiquiatra não fez, o remédio não fez, o terapeuta não fez. A unção de Deus vai quebrar a resistência. Sabe por quê, Pedro? Porque eu não te chamei, não te lavei, não encontrei com você lá naquela pescaria, não te disse: apacenta as minhas ovelhas. Não chamei você para você ser uma cópia desse sistema. Não quero que você seja como eles. Eu não quero um fariseu a mais. Não quero alguém que reproduza a mesma mentalidade do grupo de religiosos que eu sempre combati e exortei. Você sabe como é que os religiosos da época lidavam com os curtidores de couro? Vou te contar. Não tinham comunhão. Não queriam sentar-se à mesa. Já expliquei por quê. Porque eles estavam sempre tendo que mexer com pele de animais mortos. Então essa gente é suja, eu não quero essa gente. Então no dia do culto, eu não sento do lado. Na Santa Ceia eu não troco o cálice com ele, porque é curtidor de couro. Só que todas essas pessoas que tinham essa resistência com os curtidores de couro, todos eles usavam sandália. Todos eles usavam cinto. Todos eles usavam bolsa. Pastor, onde o senhor quer chegar? Resistir àquela pessoa que trabalha com o couro, mas usavam a obra depois de pronta. Desprezavam o curtidor de couro por ele ter que meter a mão num processo. Mas depois do processo concluído, todo mundo quer usar o cinto. Todo mundo quer colocar a sandália. Todo mundo quer usar a bolsa. Onde o espírito farisaico se manifesta no que eu estou lhe dizendo em relação aos religiosos e os curtidores de couro? Porque eles torcem o nariz para o processo, mas depois que ficar pronto, eles aplaudem. Eles botam o dedinho no nariz e não gostam do cheiro, mas quando Deus começa a usar a pessoa, sempre acreditei, tinha chamada. E Deus me trouxe para dizer: espírito farisaico, tu não tens lugar no meio da igreja do Senhor Jesus. Nós não somos daquelas pessoas que vão evitar quem está no processo, mas depois do resultado pronto a gente vai aplaudir e dizer que sempre acreditou. Não. Sabe o que Jesus fez? Pegou o seu líder, pegou o seu homem de confiança e colocou ele dentro da casa do curtidor de couro. Jesus colocou ele no coração do processo, na sala de máquinas. Foi o que Deus fez com Jeremias, desceu ele à casa do oleiro. Ou seja, é Deus abrindo a cortina e mostrando os bastidores, o backstage, onde a coisa acontece. Porque se for para eu ser um obreiro do Senhor, um crente que só vê as coisas na vitrine prontas, eu não entendi nada sobre o que é o evangelho. Eu tenho que ir lá na casa do oleiro, atrás da cortina. Eu tenho que conhecer como é que Deus faz, porque é isso que vai melhorar meu senso de misericórdia, de empatia, de graça sobre a vida das pessoas. É conhecer os processos. Quem são?
Quem são as pessoas que usam microfones, rádios, rede social, sem misericórdia, que destroem, abatem, que não têm misericórdia, que não agem com complacência, com empatia com os outros? Quem são elas? Gente que nunca conheceu a casa de máquina, nunca conheceu a olaria, não sabe como o processo é difícil até uma coisa tornar-se pronta e utilizável, porque se soubesse, não seria tão rígido, não seria tão implacável. É muito fácil a gente pegar um momento de pequeno poder, que é o momento do microfone na mão, e começar a desferir golpes e falar coisas a respeito dos outros. Lança um no inferno, lança o outro para cá, faz uns xingamentos gospel, né? E essas coisas são tão fáceis de se fazer. O difícil mesmo é a gente ir lá no curtume, onde o cheiro não é bom, onde o ambiente não é agradável, e abraçar quem ninguém quer abraçar, é acreditar nos desacreditados e amar quem já nem se ama mais. É praticar o evangelho atrás da cortina, no backstage, botar o pé na lama para tirar alguém. Esse é o evangelho de Jesus Cristo Nazareno. Um anjo de Deus foi visitar a casa de Cornélio. Chegou lá e disse: Cornélio, o Senhor atentou para as tuas ofertas e para as tuas orações. Eu vim aqui te dar um recado no nome do Senhor. Manda chamar Simão. Ele está na casa do Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Manda chamar ele. Repete comigo: manda chamar Simão. Muito fraco, diga: manda chamar Simão. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso? Importunação? E se eu lhe dizer que existem pessoas que quando batem na porta delas para chamá-las, elas se acham importunadas? E se eu lhe disser que tem muitos Pedros que quando Deus os manda chamar, eles se sentem importunados, invadidos na sua privacidade, violados no seu cansaço, na sua folga? Eu preciso dizer aqui uma coisa para você, Pedro. Você deveria se julgar muito privilegiado de Deus estar fazendo tanta questão de você. Quando Deus manda alguém bater na tua porta e te chamar, como mandou Cornélio bater na porta de Pedro e chamá-lo, é Deus dizendo uma coisa que deveria deixar você feliz. Eu não estou te importunando, estou te dando o prazer e a alegria de fazer algo junto comigo. Porque quando eu abro a Bíblia no capítulo de número 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aquela casa, sobre o cenáculo daquela casa, e encheu 120 crentes, eu não sei você, mas eu não vi ninguém orando por ninguém. Não tinha alguém com a mão estendida ministrando sobre os outros. Ninguém ministrou sobre ninguém. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Quem ministrou sobre quem? Deus usou alguém para colocar a mão na cabeça dos crentes em Atos 2 e ministrar avivamento sobre eles? Sim ou não? Sim ou não? Então, se Deus pode encher uma casa com 120 pessoas sem depender de um homem para ministrar sobre elas, por que Deus não fez a mesma coisa na casa de Cornélio? Por que Deus não repetiu a cena de Atos 2 em Atos 10? Porque Deus não fez ser ouvido na casa de Cornélio um som como de um vento veemente, impetuoso, encher a casa dele, e ele, a filha dele, os filhos dele, a mulher dele começar a falar em línguas? Por que Deus não fez isso? Porque é um Deus que pode agir sozinho, decide agir com você. Em Atos 2 Deus está dizendo: eu não precisei de ninguém para encher uma casa toda. Em Atos 10 Deus está dizendo: mas eu gosto de usar as pessoas para ministrarem sobre outras. Então eu não sou objeto da importunação de Deus quando Ele manda me chamar. Eu sou alvo da sua misericórdia e do seu favor, porque Ele está dizendo: eu poderia fazer sozinho, mas eu estou dando a você o privilégio de fazer comigo. Oh, quem aqui além de mim não se sente importunado quando chamado por Deus, mas se sente privilegiado? Enquanto essa cena em Atos 10 está acontecendo na casa de Cornélio,
Pedro está na casa do Simão curtidor de couro. E a Bíblia diz, depois você leia com calma os versos adiante, que Pedro, tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. Pastor, o que vai acontecer no arrebatamento de sentidos? Vou adiantar os trabalhos, a gente está começando a encerrar. O que vai acontecer no arrebatamento de sentidos de Pedro? Uma visão de um lençol que vem descido do céu, amarrado por 4 pontas, formando como se fosse um vaso. Vai descer na frente de Pedro, ali tem toda a sorte de animais quadrúpedes e répteis. E o Senhor Jesus vai dizer para Pedro, levanta-te Pedro, mata e come. Isso vai acontecer 1, 2, 3 vezes. Por que isso vai acontecer e por que Pedro vai ter essa visão? Pergunte por quê. Porque nessa visão consistia o mistério que o Jesus estava revelando para Pedro. Aceite quem eu aceito. Abra o seu coração para entender que o que eu tenho para fazer é maior do que sua educação, sua formação, sua intelectualidade, seus ritos, sua mentalidade, seus valores. O que eu tenho é maior. Só que antes dessa visão acontecer, essa visão vai mudar o futuro da igreja. Essa missão vai mudar a visão e o sentido da igreja sobre evangelização e avivamento. Essa visão vai provocar a inserção dos gentios. É o começo das varas sendo enxertadas na videira. E tudo isso foi revelado por Jesus a um homem que começou dizendo: "Tô com fome". E a comida não estava pronta. E por a comida não estar pronta, ele subiu para orar. E quando subiu para orar, ele teve a visão que mudou o futuro da igreja. Repete comigo. Tendo fome, quis comer. Enquanto preparavam, sobreveio o arrebatamento. Vamos de novo. Tendo fome, quis comer. Enquanto preparavam, veio a visão. Olha para mim, por favor. Quando Pedro sentiu fome, a comida não estava pronta. Quando Pedro sentiu fome, o almoço não estava na mesa. Quando Pedro sentiu fome, a fumaça ainda não estava saindo das panelas. Quando Pedro sentiu fome, ainda não tinha refeição na cozinha. Ainda bem. Porque foi exatamente por o almoço não estar pronto que Pedro subiu para orar. Se o almoço estivesse pronto, Pedro teria ido para a mesa do almoço e teria deixado a mesa da revelação. O que eu quero dizer para alguém na noite desse dia é: ainda bem que o almoço não ficou pronto. Porque o fato de algumas coisas não terem ficado prontas na hora que você queria, abriu o exato espaço no teu tempo e na tua mente, para que Deus pudesse comunicar algo, que se você estivesse na mesa dos seus desejos, você não conseguiria entender. Mas como que você queria não saiu do jeito que você queria, você foi orar. E quando você foi orar, Deus te tirou de um almoço comum para a visão que mudou a história da tua vida e da tua família. A pergunta é: quem atrasou esse almoço? Quem fechou essa porta? Quem pegou aquela sua transferência que estava pronta para sair e engavetou? Quem foi que pegou aquele dinheiro que o juiz já tinha dito, pá, e de repente, pô? O Senhor me trouxe para dizer: os créditos do atraso do almoço de Pedro são meus. Eu atrasei o almoço de Pedro.
Eu atrasei o andamento de algumas coisas que, se tivessem saído na hora que você queria, teriam te roubado de um tempo de revelações que você precisa para mudar a tua vida. Não foi diabo, não foi demônio, nem endemoniados. Quem soprou e diminuiu o fogo da panela para o almoço atrasar fui eu, diz o Senhor. Porque o que eu tenho não pode esperar. O teu almoço pode esperar, aquele dinheiro pode esperar, mas o que eu tenho não pode esperar. Nem mais um dia, nem mais uma semana, nem mais uma hora. Então, igreja do Senhor Jesus, levanta a mão mais alto que você puder, porque o que Deus tem não pode esperar. Como é que funciona o nosso cérebro? Não sou especialista não, mas isso aqui pelo menos isso aqui eu sei. Como é que funciona o nosso cérebro? Ele vai se inclinar sempre e vai levar todo o nosso corpo, toda a nossa intenção, toda a nossa energia para algo chamado recompensa imediata. Se você que está precisando emagrecer, aleluia, se o despertador tocar às 7 horas da manhã e você soubesse que depois de 40 minutos de caminhada você perderia 4 quilos, você teria levantado? Sim ou não? Mas você sabe que caminhar um dia não vai te fazer perder 4 quilos. Caminhar 2 também não, 3 também não, 4 também não. Então, se a recompensa não é imediata, qual é a sua tendência? Não faz. Mas quando algo me premia na hora, então eu quero. Se a recompensa vem na hora, eu coloco toda a minha energia naquilo ali. Por que o almoço de Pedro atrasou? Porque se o cheiro da comida entra no nariz de Pedro, a recompensa era imediata. Era sentar, pegar, comer, se satisfazer. E a revelação? Ia ficar esperando. Porque a mesa era a recompensa imediata. Então veja bem, Deus sabe muito bem como você funciona. Não sei se você está sabendo, mas quem te criou foi Ele. Ele conhece como eu e você funcionamos. E exatamente por conhecer como eu e você funcionamos, Ele me trouxe aqui para dizer: se sai na hora que você queria, eu teria te perdido. Se tivesse acontecido o que você queria, na hora que você queria, nem aqui você estaria hoje. Se tudo que você quis que acontecesse na virada de ano já tivesse acontecido, você não estaria hoje aqui. Você estaria curtindo tua mesa, curtindo tuas delícias, curtindo tuas realizações, curtindo tua promoção, curtindo seu salário aumentado, curtindo isso, curtindo aquilo. Você estaria se deliciando das suas recompensas imediatas, enquanto que a experiência, o propósito e a visão que mudariam a tua vida, a tua casa e o destino e o rumo de muitas outras pessoas teriam ficado para depois. Então, por Deus saber disso, Ele soprou lá de cima, apagou o fogo lá do fogão da panela e disse: hoje o almoço atrasa, mas o céu se abre. O almoço atrasou, mas o céu abriu. Aquela porta que você esperava não abriu, mas o céu vai abrir. Aquela promoção não saiu, mas o céu vai abrir. Algumas coisas não aconteceram para facilitar o acontecimento de outras que são maiores. Como a comida não estava pronta, Pedro subiu ao cenáculo. Veio um arrebatamento de espírito. Desceu um lençol atado por 4 pontas, formando um vaso. Para na frente de Pedro. Toda a sorte de animais quadrúpedes e répteis. E é Jesus quem vai falar com ele. Quem vai falar? Essa voz ele conhece. E Jesus vai falar: levanta, Pedro, mata e come. Ele disse: eu? Nunca comi coisa comum nem imunda. Eu? Sabe o que aconteceu? O lençol fechou e subiu. Ah, como Deus é muito bom. Ainda bem.
O lençol desceu de novo. De novo vem a voz de Jesus: levanta, Pedro, mata e come. Pedro diz de novo: não posso, não devo, isso é incondizente com os meus valores. Peraí, mas quem é que está falando? Quem é que está falando? Então quer dizer que você acha que os seus valores são superiores aos valores de Jesus. Então você acha que aquilo que ele já aceitou, você é santo demais para aceitar. Então você acha que as casas que ele frequenta, ele pode frequentar, mas você não. Porque você é muito santo, você é muito correto. Mas ele já foi, já perdoou, já abraçou, já está sentado à mesa, já virou a página da história de alguns, e você ainda está na mesma página. Não perdoa, não acredita, não aceita no meio da igreja. Deus me trouxe para te fazer uma pergunta: você acha mesmo que é mais santo do que eu? Você quer trocar de lugar comigo? Por acaso foi você que subiu ao Calvário? Foi o teu sangue que foi derramado no Calvário? Foi você que comprou a humanidade com o teu sangue? Então como é que você ousa não perdoar quem eu já perdoei? 2 glória a Deus e um aleluia lá no Kids. Sabe o que aconteceu? O lençol subiu de novo pela segunda vez. Foi embora. E sabe o que aconteceu? Desceu pela terceira vez. Vou te dar um aviso. Vou te antecipar uma coisa: não vai ter quarta vez. Olha para o seu vizinho e diga: não vai ter a quarta vez. Pastor, mas tem um hino que diz: ele não desiste de você, ele se importa com você. Eu acho essa música maravilhosa. Só que eu li na Bíblia o Senhor chamando o profeta Samuel, dizendo: até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Então Jesus salvou a alma do ladrão da cruz nos 45 do segundo tempo. Sim ou não? Para salvar, Deus salva até o último minuto. Mas propósito tem janela de tempo que se abre e se fecha. O lençol não vai descer pela quarta vez. Ou você entende na terceira, ou Deus vai colocar outra pessoa no seu lugar. Ou você entende na terceira descida do lençol que você não pode continuar com esse coração duro, ou Deus já viu alguém segundo o coração dele. Eu vim aqui dizer uma coisa: Deus fez um compromisso com você. Deus te entregou grandes e preciosas promessas. Ele é longânimo, tardio irá-se, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Glória a Deus. Mas não pense que ele é trouxa, não. Não pense que vai ficar céu abrindo, céu fechando, lençol sobe, lençol desce, e você aí, vendo a hora que você vai decidir. Aí o Cornélio está em casa, querendo ser salvo, querendo ser batizado do Espírito Santo. Aí tem gente perdida de um lado, gente perdida do outro. A obra de Deus para crescer, e você está aí pensando. Se de repente você dá uma oportunidade para Jesus te usar, me ajuda, peraí. Deus me trouxe aqui para fazer uma pergunta: você quer? Você quer que eu cumpra aquelas promessas que eu te fiz? Você quer que aquilo que eu vou fazer no Ceará passe por você e pela tua casa? Vou perguntar de novo: você quer que aquilo que eu vou fazer no Ceará passe por você e pela tua casa? Você quer ser aquele que vai pregar as mensagens que não foram pregadas? Você quer ser aquele que vai cantar as músicas que ainda não foram cantadas? Você quer ser aquele que vai tocar as harmonias que ainda não foram tocadas? Você quer ser aquele que vai fazer a intercessão que ainda não foi feita? Você quer ser essa pessoa? Porque se você quiser, eu estou pronto a trabalhar em você até o fim. Se você quiser. Ou vai ficando de pé do teu lugar agora. Vai ficando de pé do teu lugar agora. Vai ficando de pé do teu lugar agora. Se você quiser. Pastor, mas conta a história. Como é que terminou? Vou te contar. A Bíblia diz que o lençol desceu pela terceira vez. E pela terceira vez a Bíblia diz que a voz do Senhor Jesus foi ouvida dizendo para Pedro: levanta, mata e come. Era Jesus dizendo: aceita quem eu sei. Faz a obra do tamanho da que eu quero fazer. Não fica pequenando a minha obra, não. Sou cabeça dura.
Ama quem eu já amei. Perdoa quem eu já perdoei. Não vai ser do seu jeito, vai ser do meu. Não há um registro sobre o que Pedro falou. Mas a próxima cena do texto é a batida na porta. Pedro foi abrir. Quem eram? Os 3 mensageiros de Cornélio. A gente veio procurar o Simão Pedro. Eu acho interessante porque o anjo falou assim para Cornélio: bate na porta e procura Simão Pedro. Simão era o nome que ele tinha desde antes, nome de batismo, vamos dizer assim. Pedro foi o nome que Jesus deu para ele. Sim ou não? Sim ou não? Então, de alguma maneira, em Simão reside a antiga identidade, em Pedro reside a nova identidade que Jesus deu. Aí Jesus falou assim, ó, bate na porta dele e procura por Simão Pedro. Não procura só pelo antigo, nem só pelo novo. Procura pelos dois, porque ele vai decidir. Se ele fica em casa e não vai, ele vai querer voltar a ser o Simão de antes. Se ele abrir a porta e sair, ele vai aceitar ser o Pedro que eu quero que ele seja. Os mensageiros bateram na porta. Sou Simão Pedro? Sou eu. Olha, a gente veio aqui porque o anjo visitou a casa do nosso patrão. Pá. Sabe qual é a próxima cena? Pedro dentro da casa de Cornélio, orando por eles. O Espírito Santo tomando a família. Então alguém aqui tem dúvida do que aconteceu quando o lençol desceu pela terceira vez? Obviamente Pedro não disse não para a terceira descida do lençol. E ainda bem. Porque Pedro já tinha dado 3 nãos na fogueira negando Jesus. E existem coisas que depois que a gente faz e Deus limpa e recupera, não faça a sujeira de voltar de novo. Não dá para dizer 3 nãos de novo. Não dá para negar 3 vezes outra vez. Se as coisas que aconteceram lá na fogueira da casa do sumo sacerdote foram perdoadas e apagadas, aproveita o crédito que Jesus te deu, olha para frente e não diga não para ele outra vez. Sabe o que aconteceu a partir dali? Os gentios começaram a ser inseridos dentro do contexto da igreja primitiva. Um trabalho lento, que ainda despertou algumas discordâncias, algumas dificuldades. O próprio Pedro ainda precisou de alguns ajustes. Mas a verdade é que aquela visão mudou tudo. E aquela visão só aconteceu porque naquele dia as irmãs da igreja atrasaram o almoço. Levante seu olhar para o céu e diga: graças a Deus.